Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos. Do verso 1 ao 8 nós meditaremos. O nosso tema, a tradição dos religiosos. O texto bíblico nos diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Meus amados, os feitos do Senhor o tornou tão conhecido na região da Galileia e além de suas fronteiras, que um grupo de autoridades religiosas de Jerusalém se deslocaram da Cidade Santa e foram até onde ele estava para o conhecerem de perto. Eles foram ao encontro do Senhor não porque criam que ele era o Messias, ou para serem transformados, ou ainda para ouvirem os seus ensinos, mas com o objetivo de encontrarem algum tipo de falha em Jesus, para o criticarem diante do povo e desmerecerem o seu ministério. Assim que os especialistas na lei e membros do farisaísmo observaram que os discípulos comiam sem lavar as mãos, contrariando a tradição judaica e os costumes cerimoniais, questionaram o mestre por que os seus seguidores não obedeciam às leis orais que haviam sido transmitidas de geração em geração. Eles ensinavam para o povo em geral prescrições do Antigo Testamento que eram específicas para os sacerdotes utilizarem dentro do templo, antes que realizassem as cerimônias de sacrifício. Baseado nas Escrituras, em Isaías 29:13, Cristo respondeu afirmando que eles eram falsos, pois aparentavam honrar a Deus com os lábios, mas no íntimo deles desprezavam o Altíssimo, por preferirem seguir as regras estabelecidas pelos homens ao invés dos estatutos e ordenanças divinas. Desde os tempos antigos até os nossos dias, pessoas são induzidas a darem mais importância aos dogmas impostos pelas religiões do que aos mandamentos de Deus. Um grave erro cometido pelos judeus na época de Jesus e que continua a ser praticado pelos cristãos na atualidade. Assim, as pessoas são enganadas quando são levadas a acreditarem que estão obedecendo ao Pai, quando na realidade estão fazendo a vontade dos homens. Daí, meus amados, a importância de se aprender as Escrituras Sagradas para obedecermos a Deus e não aos homens. Embora a Bíblia tenha sido escrita por homens, ela foi inspirada pelo Altíssimo, revelando somente a sua vontade. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.